Então, tinha terminado lá com a Alice, sem entender, querendo falar com o Mário, né? E não conseguindo. Bom, aí as pessoas começam a ir embora, a casa começa a ficar mais vazia, e ela sempre atrás do Mário, tentando falar com ele, não conseguindo, até que ela vê ele sentado no, no parapeito ali da janela, né? Olhando as estrelas, ela tem uma ideia. Ela vai buscar no quarto dela uma caixinha, chama a Eufrosina para ir com ela, falar com o Mário. Aí ela bate lá na porta do quarto do Mário e fala: Ô Mário, vem, eu tenho uma coisa para te entregar. Já era para eu ter entregue, mas você chegou muito na véspera do Natal e aí a casa cheia, um monte de coisa, acabou passando. Ela falou: mas é essa caixinha da sua mãe que ela confiou a mim para que eu entregasse a você quando você voltasse para cá. Aí ele pega a caixinha e ele tá olhando assim, ela fala: sabe, Mário, a sua mãe gostava muito de mim. As suas cartas, ela lia para mim, a gente passava a semana conversando sobre a sua carta. Ela falou: ela deixou isso aqui para mim e me confessou que ela seria muito feliz se você dedicasse a mim o mesmo sentimento que eu dedico a você. Ela fala: isso fica sem graça. Ela fala: não, tudo bem. Daí ele fala assim: eu sei, minha mãe queria você como se fosse uma filha. Aí eles abrem a caixinha, ficam mexendo ali, daí tem um colarzinho, tem um relógio que a Alice deu para ele, tem um brinco. E eles estão fuçando assim na caixinha, os dedos se tocam. E o Mário olha para ela assim, ela tá meio vermelhinha pelo que ela falou, e ela tá assim contente daquela proximidade, e ele acaba admitindo para ele mesmo que ele gosta muito da Alice, que na verdade ele é apaixonado, que ele ama a Alice. E eles estão nisso sim, dele quase falar para ela, quando ele vê um papelzinho. Aí quando ele pega esse papelzinho, que tá amarelado pelo tempo, que ele ó, tá até assim meio, parece que tem umas coisinhas meio manchadas assim de água, que ele acha que talvez sejam lágrimas, que ele olha, ele amarra a cara, fecha a cara, pega aquilo e vai embora. Ela fala: Mário, o que aconteceu? Ele: não aconteceu nada. Eu vou embora. E sai. Aí ele se ficou olhando aquilo assim, ela fala: mas tava tudo tão bem, né? O que aconteceu? Aí ela comenta com o pai, né? O pai vê ela assim meio chateada, ele fala: deixa o Mário comigo, eu vou conversar com ele. Aí ele chama o Mário e fala: Mário, você sabe que a Alice dedica a você um sentimento muito grande. Ele fala assim: eu gostaria muito, faço muito gosto que, se você também quiser se unir a Alice. Ele falou: eu e seu pai sempre brincávamos, né, que eu teria uma filha e essa filha um dia casaria com você. Ele falou: então ela é, se você assim o desejar, ela é sua noiva. Daí ele fala: não, eu não quero. Ele fala: mas você não ama Alice? Ele fala: amo, amo e muito, mas eu não quero. Ele fala: mas por quê? Ele fala: porque não, esse casamento é impossível. Eu jamais poderia fazer ela feliz. E sai. Aí o Barão fica olhando assim, aí ele põe a mão, né? E balança assim a cabeça, ele fala: minha culpa. Bom, aí o Mário sai, vai pro quarto dele, pega as coisas dele, faz uma malinha e vai embora. Aí ele se vê ele saindo de mala na mão, aí ela vai atrás. Ela fala: Mário, Mário. Ele vai até o túmulo da mãe dele primeiro. Daí falou: o que houve? Você tá indo embora? Ele falou: tô indo embora para sempre. Ela falou: mas o que aconteceu? Tava tudo bem de repente? Ele falou: não, nunca esteve tudo bem. Ele falou: Alice, presta atenção, eu não posso casar com você. Eu gostaria, mas eu não
posso casar com você. Ela falou, mas por quê? Qual é o mistério que está atrás disso? Ele falou, não importa. Importa que eu nunca conseguiria fazer você feliz. Aí ele fala, me prometa que você vai ser feliz, que você vai levar sua vida adiante. Ela fala, não. Ela falou, se eu não vou casar com você, então vou ser solteira, porque eu não tenho interesse em nada. A minha alma te pertence. Ele fala, minha também pertence a você. Então elas se encontraram no céu. Romântico, né? Aí ele pega as coisas e sai. E ela fica ali, ela acaba desmaiando no túmulo da mãe dele. Aí os escravos vêm, vão chamar o barão, aí o barão pega ela, leva pro quarto e fala, mas o que aconteceu? Aí ela fala, eu tenho pra mim que é porque ele é pobre e eu sou rica. O pai dele fala, será? Aí, bom, aí ele resolve falar, não se preocupa, eu vou resolver isso tudo. Aí ele pega, chama o Martim e fala, procura o Mário. Acha o Mário. Aonde ele estiver, traz ele aqui que eu preciso falar com ele. Tem essa carta que se ele se recusar a vir, eu quero que você entregue para ele. Aí nisso chega o pai da Adélia, né? E pergunta, ó, deixa eu conversar um negócio com você. Ele falou, o Lúcio e a Alice vão se casar? Ele fala, não, o noivo da Alice é o Mário. Ele fala, então, porque a Adélia e o Lúcio... Ele fala, pode fazer esse arranjo, tudo bem, a gente não tem interesse. Ele fala, então tá bom. Aí a Adélia fica toda feliz, tal, né? A Adélia e o Lúcio, e vão pra lá. A Dona Aline que não fica muito, porque ela queria que o Lúcio casasse com a Alice pra herdar o baronato, né? Bom, o Mário saiu, mas antes de ir embora ele resolveu entrar na mata, se despedir dos lugares que ele gostava e do Benedito. Então ele passeia por toda a mata, ele resolve dormir lá no Benedito para seguir viagem no dia seguinte. E ele vai, anda tudo, aí ele para lá na Lapa. Era 14 de janeiro, né? Véspera do aniversário de morte do pai dele. Aí ele fica lá na Lapa. As chuvas haviam levado o muro que protegia o Boqueirão, teve chuva de verão, aquela coisa, o Paraíba encheu, arrastou, as águas arrastaram tudo. Tá? E ele fica lá olhando, porque o rio, o Boqueirão, o Rodamuinho, estava tudo exatamente como no dia da morte do pai dele, né? Sem o muro para proteger, sem nada, estava tudo muito daquele jeito. E o barão, por sua vez, tinha chamado o Benedito, porque ele queria que o Benedito ajudasse a procurar o Mário. Ele falou, Benedito, você conhece os lugares onde o Mário vai, os lugares que o Mário gosta, eu preciso falar com o Mário antes dele ir embora de vez. É muito importante. E o Benedito vai até a cidade tentando achar o Mário e não acha. Nisso ele volta e encontra o Mário ali na Lapa, né? Naquela pedra, olhando. A lua tá alta no céu, a lua cheia bonita, né? Então tá claro ali a região da mata, tá bem claro. Aí o Benedito fala, ô, Mário, o que você tá fazendo aqui? Ele fala, eu vim me despedir, mas eu não podia ir embora sem abraçar a pessoa que eu mais amo aqui nessa fazenda. Aí o Benedito fala, depois de Nhanhá, Alice. Ele fala, é outra coisa. Ele falou, Alice nunca pode ser minha. Ele falou, mas por que, Mário? Por que não, Mário? Por que o senhor não pode ser feliz? Porque se você gosta dela, ela gosta de você. Não estou entendendo o que te impede de ficar com ela. Ele fala, como que eu vou poder? Benedito, como? Como que eu vou conseguir ser feliz casando com a filha do assassino do meu pai? Aí Benedito fala, mas que assassino do seu pai? Ele falou, o barão, eu tenho certeza que foi o barão que matou meu pai. Ele falou, não foi.
Você está muito enganado, Mário. Eu vi tudo como aconteceu. Nesse meio tempo, o barão saiu, falou para a baronesa, né? Ele falou, olha, eu vou resolver algumas coisas, eu tenho uns negócios que meio pendentes, eu vou terminar. Ela falou, mas agora, já no fim da tarde? Ele falou, no fim da tarde, eu vou falar com o compadre não sei quem, eu tenho um assunto de terras lá para resolver, tenho também uma venda aí de alguns produtos da fazenda, eu vou resolver tudo e já vem. Martinho vai comigo. Martinho vai com ele. Ele sobe no cavalo, vai, e ele realmente vai nesses lugares. E enquanto isso, né, o Benedito e o Mário estão lá conversando. Aí o Mário fala, não aguento mais esse suspense, então me conta o que aconteceu. Ele fala, aconteceu o seguinte, a dona Aline intrigou o barão antigo, né, o seu avô, contra seu pai. Ela fez uma intriga muito grande. Aí ele combinou com alguns amigos e com esses amigos ele fez como se ele tivesse jogado. Então ele passou tantos contos de réis para fulano, tantos contos de réis para fulano, e era exatamente o papel que o Mário tinha achado, que eram os valores, né, que batia com o que o Benedito estava contando. Ele falou, na verdade, esse dinheiro estava todo com ele, porque depois que ele morresse, essas pessoas iriam entregar esse dinheiro para a dona Aline, né, que ficou viúva dele. Iriam entregar para ele e ela então ficaria com tudo. Só que ele acabou percebendo esse engodo dela. Ele percebeu que foi intriga e tal. E naquele dia fatídico, ele contou tudo para o filho e entregou o papel de quais as pessoas que teria que cobrar o dinheiro. Ele falou, mas aí acabou acontecendo que ele deixou como procurador dele, né, ele tinha deixado como procurador dele o barão, né, o pai da Alice. Ele falou, e aí o que aconteceu foi que ele falou, não sei se ele dormiu no cavalo quando ele estava vindo, ou se ele estava pensativo. Ele falou, eu estava exatamente aqui onde o senhor está. Ele falou, e eu vi. O cavalo veio vindo e o seu pai com a cabeça caída assim, em cima do peito, né, com o queixo no peito. E o cavalo entrou na água. Ele falou, não sei por que o cavalo fez isso, mas o cavalo entrou na água. E a correnteza puxou. Aí quando o seu José tentou sair dali, não conseguiu. Ele falou, o barão estava aqui também. E ele tentou puxar o seu pai. Ele deitou aqui, puxou seu pai. Ele conseguiu dar a mão para o seu pai. E ficou lutando contra o Randamoinho. Até que chegou uma hora, o dedo dele quebrou e ele soltou a mão. Aí o Mário falou, aquele aleijão do dedo do barão foi porque ele estava segurando meu pai? Ele falou, foi. Ele falou, e você acha que ele soltou a mão porque doeu, ou por causa do dinheiro? Ele fala, acho que não foi por causa do dinheiro. Ele falou, mas então por que ele não deu esse dinheiro para minha mãe? Ele falou, isso eu não sei. Ele falou, isso eu não sei. Aí nisso eles estão falando isso quando eles veem um cavalo e o Benedito fala, e tudo que o Boqueirão pega, ele lança de volta mais para baixo. Ele falou, e eu achei seu pai, e achei a lista, né? Ele falou, e eu enterrei o seu pai perto do tronco do ipê. Ele fala, eu bem que desconfiava que uma daquelas cruzes do ipê era do meu pai. Ele falou, é do meu senhor moço. Aí nisso eles estão conversando assim, quando eles veem um cara de capote, chapéu, andando a cavalo, que vai entrar no Ribeirão. O que tinha acontecido? O barão mandou o Martinho ir na frente e falou, olha, vai na frente, vai
fala que eu quero não sei o que e tal. E o Martinho vai lá pra fazenda com a desculpa do Barão, vai na frente. E o Barão vira o cavalo e vai pro Boqueirão. E tem uma carta lá que tá com o Martinho e tal, pra ele entregar pro Mário, né? Aí ele vai pro Ribeirão e o Benedito e o Mário estão vendo o que ele tá fazendo. Ele vai se matar. Aí quando o cavalo era bem mais esperto, entendeu? Entrou, sentiu a coisa, ele falou, tô fora, saiu, aí o Barão se jogou e estava sendo puxado pelo rodamuinho, mas o Mário desceu, agarrou lá umas raízes que estavam saindo dali, conseguiu pegar o Barão e puxou o Barão de volta, que ele era um homem forte, né? E agora ele já era um homem feito, né? Que nem da época da Alice, né? Então ele pegou, puxou o Barão de volta e o cavalo saiu na disparada, foi em direção à fazenda. Aí o Barão fala para ele, olha, obrigada, mas eu não queria que você salvasse a minha vida, eu queria que você ficasse com a minha filha. E eu entendo que você não queira ficar. Ele falou, mas tá aqui uma carta que eu mandei o Martinho com uma carta que ia explicar tudo para você. Ele falou, mas eu explico. Ele falou, quando aconteceu isso tudo, que o seu pai veio, ele falou, eu segurei a mão do seu pai e eu tentei puxar. Ele falou, eu realmente tentei. Ele falou, mas quando eu percebi que estava muito difícil, ele falou, em vez de eu me jogar no rio para tentar puxar ele de vez, eu me desvencilhei dele. Foi aí que eu quebrei o dedo. Ele falou, e foi covardia minha. Ele falou, eu fiz isso porque eu fiquei com medo e porque eu não queria perder a mulher que eu amava. Ele falou, eu queria muito casar com a Júlia. Ele falou, e aí, quando eu fiquei, ele falou, eu não devolvi o dinheiro para você, porque senão eu não conseguiria casar com ela. Ele falou, fui egoísta, ele falou, por isso eu não fiz mais do que minha obrigação de cuidar de vocês. Na verdade, eu não matei seu pai, mas eu roubei o seu dinheiro. Ele falou, só que eu tô te devolvendo tudo. Tudo. Ele falou, essa carta é uma passagem de posses, de tudo, tudo para você. Aí, enquanto isso, o cavalo foi embora, chegou na fazenda, e o Martinho lá, falando que o Barão tinha pedido não sei o que e tal. Aí eles veem o cavalo chegar no maior tropel todo molhado. A Alice fica naquela angústia, ela pega, chama mais escravos e vão tudo lá pro Boqueirão. E aí eles chegam, né, o Mário e o Barão estão conversando, quando a Alice chega, né, com um archote, todo mundo ali gritando, berrando, não sei o que, chamando. Aí ela vê o pai e o Mário, vê os dois molhados, né, daí ela corre, abraça o pai, ela fala, pai, o que aconteceu, o que aconteceu? Ele, não, filha, tá tudo bem. Aí ela vai, olha pro Mário e fala, Mário, o que aconteceu? Você salvou meu pai? Aí ele olha para ela e fala, não, o seu pai me salvou. Aí ela fica assim, ele fala, depois que eu saí de lá, eu vim me despedir de todo mundo, eu fiquei muito transtornado e a decisão de perder você foi muito difícil e acabei sentindo a atração do abismo e caí no rio e o seu pai me puxou antes que eu caísse no roda-moinho. Aí ela vai, abraça o pai, aí o Barão olha para ele, aí ele pisca pro Barão, daí ele fala, Alice, aceita casar comigo? Aí fica todos felizes, não sei o que, passa um mês, eles se casam, e aí ela resolve não morar ali na fazenda, porque ela acha que a fazenda tem muitas lembranças pesadas, né, pro Mário. Aí ela vai, eles vão morar na corte, o Barão também vai morar na corte, a Dona Aline, o Lúcio casa, né, com a Adélia, e ela passa a atormentar a vida da Nora, porque ela é aquela mulherzinha mesquinha que tem sempre que encher a paciência de alguém. O Frederico acaba casando com
uma prima em terceiro grau, e assim tudo se resolve e fica só o Benedito. O Mário concede a liberdade para ele e para Chica, e eles ficam morando lá até o dia que a Chica, num acesso de febre, acaba caindo no rio, e o Benedito enterra a Chica e fica lá até morrer. E o Mário e a Alice vão ser felizes para sempre.